tirar todos os meus órgãos reprodutores, todos. E a pergunta que eu fiz ao médico foi, eu tenho quantas chances de vida? E ele olhou para mim e disse, seu intestino já está cometido por 75% da doença. Uma pessoa parar a minha mãe no meio da rua e dizer assim, você já pagou a funerária? Minha mãe passando naquele processo, a única filha, naquela situação, você já pagou? Porque vai morrer. Eu passei tão mal nessa quimioterapia que eu fui diretamente para UTI. Era a única coisa que eu dizia, eu não quero, porque se eu for, morro. E Deus disse, você vai, porque o processo vai ser até o fim. E eu saí daquela emergência e fui direto para UTI. E foi que mudou quando a senhora abraçou a causa de Jesus de verdade. Porque se não mudar aqui, não adianta isso aqui não. Vai aparecer muita gente que vai dizer, deu certo, vai dar certo. Mas vai aparecer muita gente que vai dizer, vai desacreditar do nosso chamado. No final de toda a consulta, de todas as notícias piores, a pior que eu recebi foi um deles olhar para mim e dizer assim, você sabe que vai ser ostomizada? Você vai querer passar por isso? Eu disse, deixe só o coração para curar. Quando eu recebi o diagnóstico, quem eu pensava que estaria do meu lado não estava. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Marcadas pela Promessa. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o teu like e um comentário. Fazendo isso, você vai ajudar a gente a alcançar mais vidas. Estamos hoje aqui recebendo a missionária Ana Santos, que tem um testemunho tremendo de superação, de cura. Com certeza, vocês vão ser muito edificados pelo testemunho de Ana. Ana Santos, missionária. Deus te abençoe. Seja muito bem-vindos ao nosso podcast Marcadas pela Promessa. Para mim é uma honra estar lhe recebendo. Fique à vontade para se apresentar, porque eu sei que o seu testemunho vai impactar muitas vidas. Amém. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite da minha amada amiga pastora Amém. Vânia. Aqui quem fala é primeiro Seva, né? Ana Santos, conhecida ali em São Lourenço por fazer a obra mãe, avó, esposa. E um milagre na mão do Senhor. Amém, Aninha, amém. Vou lhe chamar de Aninha, porque Amém. a gente se conhece há Com muitos certeza. anos, né? E para mim é um prazer muito grande, né, receber você. E queria que você compartilhasse aqui com a gente, assim, como foi, quem era Ana antes de conhecer Jesus e qual foi a maior mentira que você acreditava sobre si mesmo naquela época. Porque geralmente, né, a gente cria muitos mitos, existe algo que a gente acredita da gente mesmo antes da gente se entregar para Jesus ou fazer aliança conhecer Ele. Quer compartilhar com a gente? Sim, Ana, né? Antes, eu não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus. E eu fui criada em um ambiente que não era cristão. Gostava muito, né, de andar em São Lourenço da Mata, nessas festas mundanas. E a maior mentira sobre Ana é que ela não tinha futuro de ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Era uma menina com a cabeça virada, uma menina que conheceu pessoas da alta sociedade, que foi convidada a estar nos carnavais da vida, mas hoje eu conheço um Jesus que mudou a trajetória da vida de Ana. Amém. Teve algum momento na sua vida, Ana, que você pensou que jamais entraria numa igreja evangélica e que jamais seria usada por Deus? Sim. Quando eu via os meus pais, né, que hoje são líderes, dentro de casa mesmo, tinha, né, o momento deles se embriagarem, e ali eu via que jamais o evangelho iria entrar na minha casa, jamais. Mas eu tenho uma família cristã que orava por nós, e ali eu vi que o único jeito e maneira de a gente ter um encontro com Deus era realmente sair daquela situação. E quando eu via meus pais ali embriagados, né, naquela situação, eu me sentia que realmente eu nunca chegaria em uma igreja, nunca, porque a educação era outra, né? Os valores eram outros ali. Mas graças a Deus, a graça do Senhor me alcançou naquele momento. E se hoje estou aqui foi porque teve alguém que orou por mim. Teve alguém que disse, não, vai dar certo, vou entrar na casa dela. E, de uma certa forma,
uma campanha evangelizadora, evangelizou os meus pais, eles embriagados. E ali, o meu pai aceitou Jesus, embriagado. Depois a minha mãe, ali o evangelho foi entrando dentro da minha casa. E eu fui sentindo que a mudança dele. E eu lembro que quando eu fui convidada para um culto por eles, e é muito antigo esse lugar, que é Caiará, Bangalô. Eu chegando ali, meu irmão pregando. E antes dele fazer o convite, eu me levantei e aceitei Jesus com 16 anos. E hoje estou aqui porque era a proposta do Coisa Senhor. linda, coisa linda. E qual foi o episódio mais marcante que fez você perceber que Deus estava te chamando? Foi o câncer. Foi o câncer. Porque eu aceitei Jesus com 16 anos, né? Depois, aos 16, eu fui chamada já para cuidar de pessoas, cuidar de jovens da igreja. Mas quando eu conheci Jesus mesmo, de verdade, foi quando eu conheci o câncer. Porque Jó diz em 42 isso, assim, que ele diz assim: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Então, eu tive uma trajetória de liderar o povo, de ordenar, dar ordenança ao povo, mas eu não tinha realmente o encontro com Deus, eu não tinha. Eu preparava congressos, eu dava conselhos, mas era aquilo automático. E tem momento na nossa vida que realmente fica as coisas automáticas, como se você fosse um super crente que dominasse toda a situação. E às vezes esquece que a gente tem que ter a sensibilidade do Espírito Santo. Então, quando o câncer veio realmente para a minha vida, aí eu disse, não, aí foi que teve toda a mudança. E como foi, Aninha, receber esse diagnóstico do câncer? Qual foi o primeiro pensamento que passou pela sua cabeça quando você soube esse diagnóstico? Que eu iria morrer. Porque quando eu comecei com os sintomas, eu, eu comecei. Os sintomas não foram muito fortes, normal, como com uns problemas no intestino muito forte, não evacuava, normal de qualquer pessoa. Só que nessa trajetória, eu sabia que Deus estava tratando comigo. Eu sabia, porque eu tinha tido um sonho uns 2 meses antes, que eu chegava numa sala e essa sala era forrada. E no meio dessa sala tinha um jovem. Isso aí que é nítido, há 10 anos atrás eu ainda lembro. E tinha um jovem e as costas dele tinha como se fosse uma ferida. E Deus me fazia descer uma escada. E quando eu descia essa escada, eu ia de encontro para esse jovem. E quando eu conversava com o jovem, eu dizia assim: por que você está aí? Aí ele olhava para mim e dizia assim: é um processo. E nisso eu acordei. Então, quando eu acordei desse sonho, e quando eu entrei na sala do médico, que o médico chamou a minha mãe e disse assim: olha, ela está com câncer. Na hora eu lembrei do sonho, eu disse: eu vou morrer. E a pergunta que eu fiz ao médico foi: eu tenho quantas chances de vida? E ele olhou para mim, que às vezes os médicos são frios mesmo, e disse: seu intestino já está acometido por 75% do senhor, da doença. Então, vou fazer o possível. E foi naquela hora que eu disse para ele, eu disse: olha, o senhor faz o possível, porque o impossível quem vai fazer é Deus. Glória a Deus. E eu vou lutar. Pode passar o tratamento. E eu não sabia nem o que vinha pela frente, porque era a primeira consulta. Então, saber que eu estava com câncer foi me dar uma sentença de morte. Foi dizer: está acabado. Mas a notícia que eu recebi naquela hora, eu tinha 2 opções, pastora. Ou me entregar, ou lutar para não morrer. E eu preferi lutar para não morrer. Mas como foi que a senhora lutou? Aí foi nesse momento que eu aprendi a orar. Porque orar 5 minutos não quer dizer que você está com intimidade com Deus. Aí eu aprendi realmente a saber o que é orar, a
ter uma comunhão com ele. É como o Jó disse, eu conheci ele só de ouvir. E o Senhor queria realmente que Ana, a menina que aceitou Jesus com 16 anos, o conhecesse de perto. E essa é a minha história. O câncer me fez conhecer Jesus de perto. E o processo que você passou, teve várias vezes que o médico chegou para você, você no tratamento, no meio desse processo, teve vezes que o médico falou que você não ia conseguir, porque vem, né, todo esse processo de tratamento. Conta aí um pouquinho da tua história, dessa trajetória. Eu sei que não foi fácil, né? Mas que realmente você decidiu, né? Aí eu já quero liberar uma palavra para vocês que estão assistindo esse podcast. Ela falou uma palavra muito forte. Ela disse assim: naquele momento que eu recebi o diagnóstico do câncer, eu tinha duas opções. Ou eu me entregar, ou eu lutar. E a luta que ela fala aqui é a luta de confiar no Deus do impossível. E é muito importante isso, a gente saber, porque Deus espera, né? A gente sempre sabe que a própria palavra diz que no mundo tereis aflições tem de bom ânimo. É nesse momento crucial que Deus quer ver aonde está a nossa confiança, onde está a sua confiança. Que eu sei que tem pessoas que estão passando por esse processo. Ou talvez vá passar, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas o que ela falou aqui é uma chave. É decidir se esmorece, se entrega à doença ou se luta com fé para o Deus do impossível agir nessa situação. E aí, Aninha? Então, por várias vezes, eu chegando ali no IMIP, que meu tratamento foi no IMIP, né? Reuniões e mais reuniões com o meu nome, porque 33 anos. Jovem. O meu caso foi o primeiro da família. Nunca ninguém tinha passado por essa situação. Uma pessoa ativa. Na época eu dava aulas particulares. E quando os médicos chegavam lá no consultório, os médicos diziam reunião. Quando eu entrava no consultório, eles vinham 5, 6 médicos dizer que estava fazendo o que poderia fazer, mas que não ia ter mais jeito. Que ia fazer as quimioterapias, no começo era 10, tratamento de 10 quimioterapias, mas viu que já estava avançando demais e resolveram passar 32 quimioterapias junto com as radioterapias. E as notícias não era boa, não era de forma alguma. Eles nunca vinham dizer assim, olha, no final do túnel vai ter uma solução, não. E no final de toda a consulta, de todas as notícias piores, a pior que eu recebi foi um deles olhar para mim e dizer assim, bem nítido, olhar e dizer assim, você sabe que vai ser ostomizada? Definitivamente. Eu nem sabia o que era ostomizada naquela hora. E eu olhei para ele, olhei assim e disse, que Deus faça a vontade dele. Mas eu vou ser um milagre nas mãos do Senhor. Então, todas as notícias que vinha era só notícia contrária. Só que, Vânia, Deus me deu uma mente nesse processo, no início do processo, de lutar a favor de mim mesma. As minhas sobrinhas diziam assim, se for raspar a cabeça, o cabelo, eu também vou. Só que eu fui para um ciclo de oração e Deus usou uma pessoa lá e disse, olha, o processo que tu vai passar é tão longo, mas eu vou cuidar da ponta do teu pé até o fio do teu cabelo. Eu não permitirei cair. Aleluia. E ali eu vi o cuidado de Deus. A minha preocupação não era cabelo cair, não. A minha preocupação era o nome de Deus ser glorificado na minha vida. Porque eu sou filha única de pai e mãe. Eu vim de um casamento, um relacionamento na adolescência da minha mãe que não deu certo. Eu fui abandonada. Já no ventre. Eu nasci de 7 meses. Então, essa história do câncer, quando veio para a minha vida, eu tinha que dizer que eu estava ali. Em meio aos abandonos, em meio a tantas coisas que eu passei. Quando a minha mãe tinha 21 anos, ficou viúva. Então, ela teve que pegar toda aquela
bagagem, aquele peso para cuidar de uma filha que foi praticamente abandonada pelo seu genitor. Então, essa história do câncer veio para a minha vida para que eu entendesse que eu tinha uma história, que Ana tinha uma história para contar, que eu ia superar mais essa fase. Então, os diagnósticos que eles me deram naquele momento só fizeram eu amadurecer mais e crescer como pessoa. Então, independente do diagnóstico, independente ele chegar e dizer assim, Ana, tu vai usar bolsa de colostomia. Eu disse, Deus, que seja feita a tua vontade. E hoje eu passo pelo processo. Quando Paulo disse, Senhor, por que tu não tira de mim o espinho da carne? E o Senhor disse, olha, Paulo, a minha graça te basta. E às vezes eu coloco lá no meu perfil, ostomizada assim, sem propósito não, porque a notícia pior que eu recebi não foi o câncer. Foi porque eu iria usar a bolsa de colostomia. E uso até hoje. Mas isso não me impede de dizer que eu sou um milagre na mão do Senhor. Porque eu sou um milagre. A medicina querendo dizer que interviu, mas eu sou um milagre na mão do Senhor. Essa é a minha É história. forte, viu, Ana? Essa é a minha história. É forte e Deus, ele até se agrada, né? Porque, assim, muitas pessoas que com pouco murmura, questiona. E você tá aí, mesmo, né? Passando e você foi até lá atrás, né? Falar um pouquinho que realmente se sentiu muito abandonada, né? Por criança. É muito difícil, mas Deus permitiu tudo isso. Às vezes eu fico, por que Deus está permitindo isso? É porque Deus conhece o nosso coração. E Deus está nos preparando. E hoje a gente vê você aí, né? Firme, forte, contando o seu testemunho, dizendo que Deus é um Deus das causas impossíveis, porque para o médico não tinha jeito. O médico deu uma sentença de morte, independente da colostomia. Colostomia é A bolsa, a a bolsa válvula, é isso. que você está Eu usando. uso há 10 anos. Independente disso, a cura veio, né? Assim, você está aí alegre, fazendo a obra do Senhor, e o médico que deu a sentença que você não ia resistir, que você estava com um caso quase terminal, Deus mostrou que é Deus que faz tudo. E é outra coisa, Ana, nesse período desse tratamento, dessa situação que você passou, você ouviu alguma palavra que lhe machucou? Por quê? Porque geralmente a gente sabe que a gente escuta assim. Quando a pessoa passa por qualquer processo, as pessoas dizem que está pagando algo. Ah, está pagando um preço disso, está pagando um preço aquilo, Deus está tratando, Deus está não sei o quê. Às vezes a gente eu vejo, eu já vi alguns testemunhos das pessoas compartilharem que às vezes é até julgada, feito o próprio Jó. Os Isso. amigos de Jó se levantaram, dizendo, por que tu não confessa logo que tu, né, falasse mal contra Deus? E não é assim que acontece? E ainda hoje a gente vê pessoas que quando o vento sopra, a pessoa diz assim, ó, está pagando um alto preço, passou na frente, não obedece a Deus e Deus está cobrando. Entendesse? Quando a pessoa passa por certas situações de enfermidade, que seja de qualquer situação difícil que a gente venha passar, as pessoas às vezes nos julgam. E diz logo assim, mas não é crente. Por que está passando por isso? Eu lembro que quando o meu menino foi desenganado pela medicina, alguém disse assim, oxente, ele não é um profeta, e ele não ora para Deus curar, porque o filho dele está assim. Então, a gente vive rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha, e as pessoas às vezes questionam. E nesse período que você passou, você recebeu alguma palavra que lhe machucou de alguém chegar a dizer assim a você? Por que está passando por isso? Ora tanto e tal. Você chegou a passar? Sim, sim. Quer compartilhar algo com a gente? Recebi várias palavras perguntando realmente por que eu estava passando, se eu estava na obra. Meu Deus. Por que eu estava passando, se eu era obediente. Olha aí. Uma filha que nunca deu trabalho. Eu nunca dei trabalho à minha mãe. Nunca fiz com que ela passasse por vergonha. Sempre foi uma filha que ela sempre precisou e estava ali. Mas tem pessoas que quer nos intitular de pessoas como se estivéssemos no É pecado pecado. isso. Pecou, está encoberto. As pessoas têm que entender que quando Deus tem propósito na nossa vida, Ele marca. Marcada pela promessa. Ele marca, independente. E sabe o que é lindo?
O próprio Jesus foi marcado. Quando Tomé chegou para questionar, ele disse: Tu quer ver, Tomé? Tu quer ver? Ele ressuscitou, mas ele teve a marca. Foi traído, julgado. Se o próprio Jesus teve a marca, quem é eu e você que não quer ter marca? Você tem sua marca, eu tenho a minha, e o próprio Jesus, ele mostrou a Tomé a marca. Meu Deus do céu, é muito forte isso, Vicianinha. É muito forte, Muito porque forte. as pessoas nos olham o que tem É, aqui, mas o que tem aqui as pessoas não não. olham. Porque quando eu estava passando por processo, eu vou dizer uma coisa que me marcou muito, foi uma pessoa parar a minha mãe no meio da rua e dizer assim, você já pagou a funerária? Meu Deus. Minha mãe passando naquele processo, a única filha, naquela situação, você já pagou? Porque vai morrer. Tá entendendo? É a pessoa não entender realmente que a gente somos barro na mão do olheiro, que a gente É. está disposto a passar por essas situações. E minha mãe fala, dizer, não paguei não, porque ela vai viver. Então, às vezes, a gente passa por processo que as pessoas pensam que foi o pecado do pai anteriormente, ou foi alguma coisa, não. Maldição hereditária. Maldição hereditária, É não. quebrado. É, Quando a é gente para um aceita Jesus. propósito, é para propósito mesmo. E eu vou dizer que o maior propósito nessa situação do câncer foi para mudar a Ana. Foi para enxergar as coisas bem na frente que eu não enxergaria. Tirar a autoridade de Ana. Ana era muito autoritária. Ana queria do jeito que ela queria, não é dessa forma. Mas tem situações na nossa vida que a gente tem que saber que a gente tem que parar um pouco para ser moldada. Então, o câncer, na minha vida, ele trouxe esses aspectos de quê? De quebrantamento. Ele tinha que me quebrantar de qualquer forma, ele tinha. Como é que eu vou passar por uma situação dessa e me tornar a mesma pessoa? Então, as pessoas naturais nunca vão entender o que é espiritual. Mas não. Vai sempre dizer, você está passando por isso porque você não perdoou, porque você pecou. E é mentira de Satanás. É para um propósito. Aleluia. Gente, vocês que estão assistindo, bota aí um comentário de onde vocês estão assistindo aí o nosso podcast Marcadas pela Promessa. Deixa teu comentário aí de onde você está assistindo esse podcast. Ana, veja só, nessa luta de quimioterapia, de radioterapia, a gente sabe que vem, né? Você ficou muito debilitada. Se fosse para você pontuar o sofrimento, questão física, emocional e espiritual. Espiritual, eu já sei que Deus cada vez mais, né, se aproximando de você nessa situação. Mas se você fosse dar uma nota aí de 1 a 10, questão do emocional e o físico, como era que... 10. O físico, fiquei muito debilitada. Debilitada até demais. Você pensa, eu nunca fui forte, mas de 50 quilos ficar 31 quilos. E eu me olhar e ter vergonha. Porque a minha preocupação, eu ainda tenho essa preocupação. Meu esposo me vê daquela forma. Eu tinha essa preocupação. Da minha família me ver daquela forma. E eu entrar no hospital de cadeira de roda, isso para mim, eu pedi a Deus. Eu dizia, Deus, não me deixe, pelo menos, entrar em cadeira de roda para as pessoas me verem. Mas o processo foi tão elevado que Deus, ele não me poupou de todas as fases, não. Eu tinha que passar por todas as Teve que fases. viver a cada Eu tive que processo. passar. Para a senhora ter uma ideia, eu fiz todas as quimioterapias. Na última quimioterapia, eu fiz uma oração e disse, Deus, é a última. Venci. Porque na outra semana era o processo da cirurgia. E o médico disse, olha, vai fazer a cirurgia e vai passar 15 dias na UTI, porque é muito invasiva. Para ter uma ideia, eu tive que tirar todos os meus órgãos reprodutores, todos. Ele fez uma reunião e falou, você vai querer passar por isso? Eu disse, deixe só o coração para adorar. Meu Deus. Eu disse isso, deixe. Mas se é para passar o processo, eu vou passar o processo. Então, quando eu fiz a oração e disse, Deus,
Eu não quero passar pela UTI tantos dias. Não deixe eu ficar mais debilitada. Na última quimioterapia, Deus provou a minha fé de uma forma que ele disse, é a última gota do vinho. Eu passei tão mal, Vânia, mas tão mal nessa quimioterapia que eu fui diretamente para a UTI. Era a única coisa que eu dizia, eu não quero, porque se eu for, eu morro. E Deus disse, você vai, porque o processo vai ser até o fim. E eu saí daquela emergência e fui direto para a UTI. E fiquei ali. Olha, foi o momento que mais a igreja orou e fez campanha. Foi sobre Ana. Porque Ana tinha que voltar. Mas ali na UTI, Deus, ele falou comigo, é a última vez que você vai estar aqui. Aleluia. E você não vai passar os 15 dias. Eu passei 2 dias. Deus entrou naquela. Deus entrou naquela UTI e disse, eu sou vida na tua vida. E Deus liberou naquele momento uma cura tão terrível da minha vida, porque aquele estágio, pela a ótica humana, eu iria morrer. E a última quimioterapia, radioterapia que eu fiz, Deus fez o tumor estourar dentro de mim. Aleluia. E ele estourou dentro de mim, eu coloquei todo o tumor para fora. Meu Deus. Antes da cirurgia. Antes da cirurgia. Eu Meu coloquei todo o tumor para Deus. fora. E saí da cirurgia, e saí daquela UTI. Fui para uma sala, fiquei ali sendo observada. E depois veio minha cirurgia. Eu disse, Deus, é o último estágio. Eu estou em paz. E agora seja feita o resto da tua vontade na minha vida. E passei pela cirurgia. Quando eu vi aquela bolsa, eu agradeci a Deus porque eu estava viva. Glória a Deus. Eu disse, Deus, eu estou viva. Toda a trajetória que o médico disse que eu não iria passar, eu passei. Deus, eu sou um milagre. Eu vou voltar lá para dizer a ele que eu sou um milagre. E eu passei o processo dizendo que questiono, adora, eu tinha que adorar. Porque os questionamentos já vinham da minha família, já vinham da igreja. E eu voltei. E o processo foi doloroso. Mas voltar para o lugar da vergonha, eu quero dizer a você que Deus, Ele às vezes nos leva ao lugar da vergonha para mostrar a grandeza dele na minha e na tua vida. Não pare. Humilhação muitas vezes é sinal do trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Não pare. Vai ser necessário Deus te levar ao lugar da vergonha para mostrar que Ele é na tua vida. E eu voltei para o hospital. Quando eu voltei, os meus papéis estavam em cima da mesa para fazer a revisão. E quando estava em cima da mesa, que chamaram o meu nome, que eu cheguei lá, o médico olhou para mim e disse assim, é você mesmo? Eita Deus. É você mesmo? Porque me disseram que você estava na UTI. Eu disse, não, eu estou aqui. E ele chegou e fez assim, e esse cabelo? Eita Deus. Né? Deus, me dará barraias. Eu disse, é Deus. Eu disse ao Senhor que os 25% de chance que o Senhor me deu, eu ia lutar. E eu lutei. Meu Deus. E é Deus na minha vida. E ele disse, eu não entendo, porque eu já peguei materiais seus. Veja como isso é forte. Deus, ele confunde a medicina. Ele confunde qualquer estatística por mim e por você. E você tem um dono. Ah, não vai dar certo não. E quem disse? Deus disse que não ia dar certo.
Porque o que as pessoas dizem que não dá certo é o que dá certo, porque quando Deus diz dá certo, acabou. E quando eu olhei para ele, eu disse, eu vim para dizer para o Senhor que eu venci. Glória a Deus. Que os 25% eu lutei, estou aqui. E ele disse, eu não acredito, porque o seu nome está no Rio de Janeiro. O seu laudo está lá. E lá o laudo, quando fez toda a perícia e toda a biópsia, olhou e viu que a senhora não tinha mais neoplasia de colo de reto, porque o meu foi neoplasia de colo de reto, que a senhora não teria mais. E que a gente fez a cirurgia, veja só, a gente fez a cirurgia para se precaver depois. Aí eu disse, não. A cirurgia foi feita porque Deus ele ordenou. Porque o processo tinha que ser completo e eu tinha que passar. Então, isso prova que Deus ele sempre esteve nesta situação, que era para a Ana passar, que era para a Ana aprender a esperar e ter fé. E a tua fé, Ana? E a tua fé hoje? Hoje chega a mulher dizendo a mim, acabou. Eu digo, acabou o quê? Não acabou, não. Você sabe o que eu passei. Use a fé. Onde é que está a sua fé? Minha família está de todo jeito destruída. Não use a fé. Porque a fé é o que move o coração de Deus. Não adianta ter fé e não se movimentar. É forte. Você diz que tem fé e não se movimenta. Você diz que crê num Deus que muda a situação e não se movimenta. E é um ciclo vicioso. Mas, Ana, eu estou nesse ciclo vicioso há 10 anos, mas você já se movimentou. O que foi que você fez através da sua fé? Você já se movimentou. Aleluia. Ou você ficou nesse cenário só girando? Use a sua fé. A mulher do fluxo de sangue, ela usou a fé, ela ouviu falar de Jesus. E ela disse, eu vou até ele. Ela não ficou esperando ele chegar até ela. Ele disse, eu vou até ele. E ele foi. E ela foi. E ela teve milagres. E é sobre isso. É fé em movimento. Atitude. Atitude. Coisa linda, Deus. É forte. Não adiantava eu dizer que eu tinha fé àqueles médicos e não dizer a ele, eu vou passar pelo processo da medicação. Eles estudaram. Muita gente me criticaram e até hoje acha que eu não sou curada. Mas a maior cura está aqui dentro. Como pessoa. Glória a minha a Deus. cura é aqui, gente. Aleluia, Deus. Porque o processo me curou aqui dentro. De perdão. Eu não tinha força de perdoar. Eu não estou dizendo que perdoar é porque eu esqueci, não. É lavar isso aqui e dizer assim, eu perdoei, siga em paz. Eu não conseguia. Eu atropelava as coisas. E hoje eu vejo o quanto o câncer, ele me desacelerou. Então, desconstruiu uma Ana e construiu outra. Temente. Antes de falar, eu tenho que pensar. Por mais que a minha alma grite. Por mais que me critiquem, que falem, que me vendam, mas eu penso antes. Ontem eu estava dizendo à minha família, às vezes as pessoas me olham como se eu fosse um covarde, porque eu sou tão instigada a falar e eu não falo. Porque tem um momento certo a gente falar, pastora. Tem um momento certo. Ou você apazigua a tempestade, você coloca mais fogo nela. E Deus sempre vai lhe dar o momento certo de falar. Então, o câncer foi isso. No meio da turbulência, ele me construiu como pessoa. Hoje eu posso falar. E ninguém vai dizer que eu sou a Ana do tempo antigo, de 10 anos atrás. E se disser, é porque ainda me olha com olho humano. Se você disser que eu não mudei, é porque você ainda me olha com os olhos humanos. Mas tente me olhar com os olhos espirituais. Aleluia, Deus. Você vai ver o quanto eu tenho tentado mostrar Deus na minha vida. Porque para vir hoje para aqui, eu fiz uma oração e disse, Deus, que o Senhor apareça, que eu diminua. Aleluia. E que o Senhor cresça nesse testemunho, alcance mulheres, você,
que olha para a situação, se está com o mesmo diagnóstico, e diz: eu fui abandonada por esposo, por filhos. Mas eu lembrei de uma coisa: o único que não lhe abandonou foi que lhe colocou nesse processo. Você vai passar. Você é guerreira. Eu venci, então você vai vencer. Coisa linda, Ana. Eu estou aqui, mas o céu está aqui, viu? Aleluia. Viu? O céu vai estar aqui. Porque, olha, eu olhava para a senhora e dizia assim: olha, a viúva É. vai perecer. Aí está hoje ajudando pessoas. Essa é a sua história. Independente de quem olhe a pastora Vânia. Mas hoje a senhora tem que olhar que hoje a senhora é diferente. Hoje a senhora tem outro posicionamento como uma mulher de Deus. A mesma pergunta que a senhora fez para mim: o que foi que mudou quando a senhora abraçou a causa de Jesus de verdade? Porque se não mudar aqui, não adianta isso aqui, não. Não adianta. Vai aparecer muita gente que vai dizer: deu certo, vai dar certo. Mas vai aparecer muita gente que vai dizer, vai desacreditar do nosso chamado. É verdade. Mas está tudo bem, mas faz parte da história. Desacreditar de Jesus. E eu e você vai ser desacreditada sempre. Mas o importante é o que Jesus pensa da gente. O que ele pensou da gente está cravado. E ninguém muda essa história, minha pastora. Ninguém muda. Amém, Jesus. Viu? Coisa linda. Continue. Eita, que coisa Ah, linda. Deus. Jesus está aqui. Para eu estar aqui. A minha igreja orou por mim, se alegrou comigo e eu disse: vou levar o nome de Jesus. Aleluia. Mas para eu estar aqui, eu tive apoio de vocês que oraram por mim. Amém. Porque não foram 7 semanas de oração, não. Foi anos de campanha, consagração. Era grito. Eu via irmãs gritando no chão: traga a Ana. Aleluia. A senhora já imaginou? É porque a gente está rodeado de muita gente que acha que a É. gente não tem valor de nada. Mas tem gente orando, dizendo assim: a minha pastora, a Vânia, cuide dela. Abençoa. Abençoe ela, porque se não for ela, eu vou morrer. Eu achei, né, me caramba. E chamada é isso, é doendo. Elemente, andai. É verdade. É doendo, sangrando, e a gente dizendo: dá certo. É igual o choro. É assim mesmo. Igual o choro. Eu sei que tem muita aflição aí dentro. Mas olha, tá dando certo. O intuito aqui não é de seguidores, é de alcançar vidas. Mulheres depressivas. Eu tenho trabalhado com mulheres depressivas. Tenho trabalhado com mulheres dentro das drogas. Mas eu olho e digo para ela, eu digo: tem jeito. Tem jeito. Depressão. Coisa linda, tem jeito. Eita, Ana, qual foi a maior crise de fé que você viveu e que quase ninguém conhece? Algo assim que realmente chegou e você disse: meu Deus. Crise de fé. Eu vou dizer uma coisa para a senhora. Quando eu recebi o diagnóstico, quem eu pensava que estaria do meu lado não esteve. Abalou muito a minha fé. Jesus selecionou muita gente. Eu me senti muito mal com isso. Porque Deus vai mostrando realmente as pessoas realmente como... Porque vivemos numa geração de que você tem valor naquilo que você doa. E quando eu me senti debilitada, precisando, a minha filha fazia vaquinha com um, vaquinha com outro. E eu olhava para Deus e dizia: Jesus, eu estou passando por esse processo. E quem disse que ia ajudar? Mas ficou pessoas. Mas a minha fé abalou nisso. Porque eu queria que fulano e cicrano estivesse, mas não esteve. Mas nesse processo, Deus, ele selecionou.
Ele revelou também quem realmente era Quem seu era? verdadeiro amigo. Quem era? É. Quem era que estava comigo? Então, nesse período do câncer, eu entendi que nem sempre a gente está rodeado de pessoas verdadeiras. Que dizem, conta comigo. Eu vou até a última gota. Eu passei por isso. Mas eu sou grata pelos que ficaram até hoje. Aleluia. Porque na escassez, quando a gente está em palácio, todo mundo quer cadeira. Quando está dando certo, todo mundo quer cadeira. Mas quando está dando errado, se afastam. Parece que você está leprosa. Eu me senti leprosa em alguns momentos. Me senti. Me senti abandonada em alguns momentos. Mas a minha cabeça sempre aqui, ó. Glória a Deus. Deus, eu vou passar. E quem ficou depois do processo? Poucos. Por quê? Poucos. Porque ainda me veio como Ana, de há 10 anos atrás. É sobre isso. A fé, ela muda, ela vai mudando. E foi essa das minhas experiências. Que na hora do faltar, que eu não tinha para oferecer, me faltou quem poderia dizer assim. Eu não estou falando financeiramente, não. Eu estou falando emocionalmente. Psicológico vai lá em cima, é 10. Vai lá em cima. Você se sente a pior pessoa do mundo. Passou muitos, só não passou o sentimento de tirar minha própria vida, não. Porque eu sabia que era para um propósito. Mas de vergonha. Muita vergonha. Desprezo, muita né, Ana? desprezo. Ser desprezada. Muita vergonha. A estética horrível. Eu tô aqui, meu Deus, é muito horrível a estética. Eu tinha vergonha de sair no meio da rua. Tinha. Porque ficou muito debilitada, né? E as pessoas me paravam na rua, abismada, o que está acontecendo? E eu dizia, é o trabalhar de Deus. Vou passar por esse processo, mas eu fiquei irreconhecível. Mas hoje estou aqui de pé. Firme e forte, dizendo que Ele é grande. Deus muda. Deus muda cenário. E aos que ficaram, muito obrigada. Porque eu aprendi muito. Aprendi muito com você que ficou. E o que se for foi porque Deus quis. E você que ficou faz parte dessa minha história, Aleluia. dessa nova trajetória. Para hoje eu estar aqui. Foi uma promessa de 10 anos atrás. Aleluia. Onde eu estava no leito do hospital, um irmão chegou ao meu lado e disse: o teu testemunho vai chegar aos 4 cantos e você não vai precisar sair. Aleluia. Aleluia, Deus. Vai chegar momentos que você vai ter que contar, não vai ficar dentro de 4 paredes. E hoje eu sou promessa do Senhor. Eu estou aqui porque Ele prometeu. Aleluia. E as promessas que tem na tua vida, Ele vai cumprir. Fique só na posição dele. Coisa linda. Marcada pela promessa. Que coisa linda. 10 anos atrás. Olha aí. Vivendo a promessa hoje, marcada pela promessa, contando o que Deus fez, que Deus faz e que Deus continua fazendo. Eu já quero liberar uma palavra para a tua vida. Você que está passando por uma situação difícil. Que está se achando sozinha. Que está achando que alguém desprezou, abandonou. Conte com quem está. Eu sempre digo que um com Deus é a maioria. Esses que Deus deixou ao seu lado são os verdadeiros, são os valentes, são aqueles que Deus permitiu ficar. Quem não ficou, deixe embora e glorifique, porque foi o Senhor que soprou. E a sua vitória vai chegar, primeiramente por Deus, e segundo por aqueles que Deus separou para estar do seu lado, porque são os verdadeiros. Em nome de Jesus. Isso. E mais uma vez eu quero liberar uma palavra para a tua vida. A última palavra é a do Senhor. Receba essa palavra neste dia de Aleluia, glória a hoje, Deus. porque Deus ele continua mudando o cenário, mudando Glória a Deus, glória a trajetória, Deus. mudando o cativeiro. E assim como Ana Santos falou, assim como Jó lá atrás falou, você também vai Aleluia, falar. Jesus. Eu ouvia falar, hoje os meus olhos te veem. Coisa Glória a linda. Deus. Deus é maravilhoso. É lindo. Deus, ele é um ser que a gente nem explica. Sente.
A presença. Sente ele. Eu lembro que as minhas idas ali para o hospital, eu estava na fila de fazer a quimioterapia, que a fila era imensa, e chegou um senhor, e o senhor não permitiu meu cabelo cair, só fiquei um pouco calva assim, não permitiu. E chegou um senhor, estava na fila, e ele chegou por trás e disse assim, vai fazer quimioterapia? Eu disse, sim, vou. E ele disse, mas é peruca, né? E pegou o meu cabelo, enrolou na mão e puxou. Meu Deus. Aí eu disse, não, não é peruca, isso aqui é a mão de Deus. Deus, ele cuidou de mim nos mínimos detalhes. Então, tem pessoas que não crêem no milagre, É. naquilo que Deus faz na sua vida. E ainda digo mais, tem gente que nem crê no milagre, quer colocar dúvida no teu milagre, na tua fé. Quer Muitos tocar. fizeram isso. Muitos fizeram isso. Pessoas ainda me param, pastora. Tu estás curada mesmo? Pra aí. 10 anos se passaram. Mas eu libero uma palavra, eu digo, eu estou curada. Porque pela a estatística, é 5 anos para voltar ao câncer. Medicina É. dá 5 anos para lidar, Pra fazer a né? revisão e saber se realmente... 5 anos, 6 meses, ele já estava com a alta. Quando eu cheguei lá, que eu ia a cada 6 meses, que ele estava com a alta, eu nem sabia. Ele disse, tua alta tá aí. Mulher, tu és guerreira, né? Glória a Deus. O meu médico, uma bênção na minha vida. E eu peguei a alta, assine sua alta. Eu dei tanta glória, Aleluia. bati o sino, gritei. E olha, Deus é lindo demais. Nesse processo que eu vivi durante esses 5 anos, porque você fica numa expectativa, se vai, você é humano. É. Quando ele me deu aquela alta, eu disse, já foi o processo. Agora eu tenho que contar. É viver o propósito agora. Coisa linda. Gente, aproveitando aqui, eu quero apresentar a vocês aí a nossa xícara aqui do Instituto Dracma do Brasil. Você que quer ser um abençoador, compra aqui essa xícara, aponta teu celular aí pro QR Code, faz a tua encomenda, nos procura. Deixa aí uma mensagem aí no comentário. Estamos cuidando de 237 crianças ao todo, em Veracruz Aldeia, aqui na sede. Logo, logo a gente vai estar também ali no IPSEP, recebendo crianças. Olha, curso de informática, inglês, espanhol, assessoria jurídica, psicóloga. Gente, você não tem noção. A informática, a sala completa, é muito maravilhoso. A gente vê que nós temos buscado levar esperança para essas crianças que muitas não têm condições de pagar um curso, mas têm chegado. O Instituto Dracma do Brasil tem abençoado com o balé, é a coisa mais fofa. Futebol, então, muitos adolescentes jovens ali, são mais de 60 adolescentes jovens naquele campo ali do Rachão, fazendo ali futebol, aula de futebol. Gente, é maravilhoso. Então, assim, deixa a tua ajuda, entra aí, aponta teu QR Code aí e faz a tua compra aí para nos ajudar nesse projeto que nós vivemos por fé. Amém? Contamos com a tua ajuda, em nome de Jesus. Eita, minha, que coisa maravilhosa. Deixa eu fazer só um pedido para você. Se você pudesse ficar de frente a frente com o Brasil inteiro por 1 minuto e dissesse apenas uma frase sobre Deus, sofrimento, propósito, qual seria a sua frase? A minha frase. Para o mundo inteiro ouvir, o Brasil todo ouvir. Você sabe que esse podcast vai além. Então, assim, tem muitas pessoas que estão nos ouvindo e você pega uma palavra, uma frase aí sobre Deus, aquilo assim, abra seu coração e libere aí, frente a frente com o Brasil inteiro, 1 minuto dizendo apenas uma frase sobre Deus. Sofrimento, propósito. Qual seria essa frase nesse momento, Aninha? Eu quero dizer para você que está me escutando. Deus, hoje, para mim, Deus, ele é o meu verdadeiro incentivador da fé. Ele é o meu moldador da fé. Deus, para mim, ele é único. Para mim, conhecer ele de perto foi a minha maior, eu posso dizer para você, conquista. Porque eu conheci ele de longe. Então, hoje, trazer Deus para a minha vida de perto foi mesmo que
eu renascer de novo. Porque a dor me ensinou a ter um Deus verdadeiro. Não que ele não fosse, mas que ele é. E ele vai continuar sendo o Deus dos meus propósitos. Glória a Deus. Amém? E que você possa conhecer esse Deus de perto. Que você possa se entregar, se movimentar a esse Deus. Porque o Deus que você conhece, pode conhecer hoje, de longe, ele pode te mostrar muitas coisas grandiosas que você não sabe, mas ele está disposto para te mostrar através da tua fé. Então, meu Deus, hoje, para mim, é o meu maior incentivador da fé. Eu sou um milagre vivo. Glória a Deus. Venci o câncer, eu venci meus medos. E hoje estou aqui. Glorificando, dizendo que ele é. Amém, meu amor. Deus te abençoe, Aninha. Foi muito, muito bom estar recebendo da parte do Senhor, porque cada testemunho aqui contado, a gente renova a nossa fé, a gente se alegra com a vitória da nossa irmã, né? Eu sei que esse testemunho vai chegar muito além, que Deus continue te abençoando, te encorajando, porque eu sei que tem muitas promessas para Deus cumprir na tua vida, na vida dos teus. A gente sabe que não parou por aí, tem muitas coisas ainda para o Senhor fazer, e eu creio, viu? E eu tenho certeza disso, que Deus te ajude, que Deus cada vez mais continue derramando sobre a tua vida graça sobre graça, renovo do céu, que Ele é contigo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigada por estar aqui conosco, compartilhando esse testemunho tão lindo e maravilhoso. Amém? Eu quero agradecer também a confiança, né? Amém. Né, de contar o meu testemunho a toda a equipe, Amém. ao pastor Amém. Manuel, né? A esse ministério lindo que tem crescido. Mas também não poderia agradecer ao meu pastor, Amém. a minha coordenadora, as meninas da Assembleia de Deus Tocha Ardente que têm me honrado e acreditado no meu chamado. E a todas as mulheres que têm me aceitado, Amém. têm aceitado meu ministério. Amém. Viu? Deus Quero te agradecer abençoe. mesmo. E eu sei que isso aqui é só uma O início. oportunidade. De muitos que virão. Em nome de Que o Jesus. Senhor cresça e o que eu diminua. Verdade. Em Viu? nome de Jesus. Muito obrigado mesmo. Amém, Sabe meu amor. o quanto eu estou grata. Amém. Eu também. Estou muito feliz. Gente, Deus abençoe. Até o nosso próximo episódio. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus.